Tome muito cuidado. Existe um plano arquitetado para enganar a mim e a você nessas eleições municipais. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e você está no Boletim Conservador. Nós estamos às vésperas da eleição municipal que seja talvez a mais importante dos últimos tempos. Isso porque ela marca uma transição de um período em que éramos governados por regimes socialistas, ditos progressistas, para pela primeira vez termos um governo conservador, alinhado com os verdadeiros anseios, a verdadeira identidade do povo brasileiro. É óbvio que você e eu podemos discordar de algumas decisões, atitudes, falas, nomeações feitas pelo presidente Bolsonaro. Isso porque somos seres humanos e não precisamos concordar em tudo. Além disso, o presidente Bolsonaro é um ser humano, está sujeito a erro. E principalmente porque, como presidente da República, ele hoje está exposto a um volume de informações e de implicações completamente diferentes do que tinha como deputado e do que nós temos hoje como apoiadores. É importante olhar para o presidente Bolsonaro e pensar, será que ele se vendeu? Se ele se venderia hoje, por que ele não teria se vendido antes? Será que ele passou 30 anos mentindo? Ou será que eu sou mais corajoso do que o presidente Bolsonaro? Ou será que as circunstâncias a que ele foi exposto hoje são diferentes daquilo que eu conheço e por isso ele precisa tomar certas decisões? De qualquer forma, basta analisar quando o presidente toma uma decisão, quando existe algum fator econômico ou algum fator político, nós olhamos as decisões ou as opiniões emitidas por pessoas como Fernando Henrique, o condenado Luiz Inácio, Marina Silva, Haddad, Ciro, Alckmin, Amoedo, e nós comparamos o que eles dizem com o que Bolsonaro diz e podemos perceber o tamanho do abismo que nos livramos quando votamos no presidente Bolsonaro e não nesses indivíduos, não é mesmo? Determinaria em audiência com eles um lockdown severo, a partir de um isolamento social radical, radical mesmo, o máximo radical possível. O que isso tem a ver com as eleições municipais? O que isso tem a ver com esse engano que está sendo preparado? Muitas pessoas hoje, muitos candidatos, estão usando o nome do presidente Bolsonaro, fotos com Bolsonaro e se dizendo, bolsonaristas. Muitos partidos estão dizendo que são o partido dos bolsonaristas. Recebemos aqui os bolsonaristas para a eleição municipal. Por que é tão importante essa disputa por poder municipal para eleger vereadores, para eleger prefeitos? Por que é tão importante que você esteja atento e vote, sim, naqueles candidatos que sejam atrelados não só à imagem do presidente, mas aos valores que ele representa, aos valores conservadores. Meus amigos, durante todo esse período de histeria por causa do vírus chinês, nós vimos a massificar na mídia e nos discursos políticos aquele discurso de que o presidente Bolsonaro e seus apoiadores seriam radicais. A ala radical do governo, a ala radical dos apoiadores do Bolsonaro, a ala radical dos youtubers. Já ouviu falar sobre isso? O que seriam, então, esses radicais? Como que eles taxam a nós como radicais? Bom, existe no processo político uma coisa chamada grupo político. E aí, quando nós, conservadores, elegemos o presidente Bolsonaro, nós elegemos direto o presidente. Comparando, por exemplo, com o que o PT fez até eleger o condenado Luiz Inácio, eles entraram nos sindicatos, fizeram reuniões de bairro, daí fundaram um partido. Quando esse partido foi fundado, eles elegeram vereadores, prefeitos, deputados federais, estaduais, senadores, até chegar na presidência da República. Nós, conservadores, não tivemos esse tempo. Nós passamos muito tempo dispersos, afastados do processo político, até que, de repente, despertamos com o discurso de Olavo de Carvalho, Jair Bolsonaro, Enéas, e vimos o caos que o país estava enfrentando por causa da esquerda. E decidimos entrar no processo. Nós elegemos primeiro um presidente da República. Nós decidimos que Bolsonaro seria presidente. Ele foi eleito bem antes de 2018, quase que por aclamação. Estava apenas esperando a consolidação
do processo burocrático. Pois é, nesse processo, na eleição, não estava sendo discutido se Bolsonaro seria ou não eleito, estava discutindo como que seriam eleitos os deputados. E aí votamos sim, naqueles que mostraram foto com Bolsonaro, que andaram atrás do Bolsonaro, até um estrume e uma bosta acabaram sendo eleitos nessa esteira, nesse processo, por aproximar sua imagem ao Bolsonaro. E isso revela o quanto nós, conservadores, estávamos amadores, estávamos sem opção para votar. E aí, nós não tivemos tempo de maturar esse processo, de experimentar o sujeito como vereador, como deputado estadual, prefeito e por aí vai. Isso foi uma eleição de emergência. Diante de tudo que eu tenho falado até agora, o presidente Bolsonaro, ele se deparou com a seguinte situação. Ele é o presidente legítimo do povo, mas não tem as ferramentas legítimas para avançar os seus projetos, para avançar as suas pautas. Muitas vezes, o presidente ele faz um esforço para avançar as pautas conservadoras, a agenda conservadora, mas ele esbarra no seguinte dilema. Se eu forçar demais a barra, eu rompo com o tecido social, eu rompo com a ordem institucional. E aí eu vou criar um agravamento com o Congresso, com o Supremo, com os parlamentares. E quem vai sofrer com isso? O povo. Não é que Bolsonaro não tenha coragem para peitar o Senado, para peitar a Câmara, para levar essa discussão para as ruas e o povo pressionar os parlamentares até que respeitem a nossa vontade. A verdade é que o Bolsonaro tem na sua mesa uma série de medidas urgentes e importantes, pautas conservadoras, pautas de costumes, mas também existem, meus amigos, muitas pessoas, um grande percentual da nossa sociedade que não se identifica necessariamente como direita ou esquerda. Eles são conservadores na essência. São conservadores porque querem o melhor para as suas famílias, para os seus filhos. Querem sim que uma pessoa seja respeitada nos seus direitos, nas suas características sexuais, religiosas, étnicas, mas não querem que isso se torne uma bandeira política. Não querem que a sexualidade seja tratada como um assunto de primeira importância para uma criança de 10, 11 anos. Eles são conservadores não porque são preconceituosos ou retrógrados, porque nós não somos assim. São conservadores porque entendem o valor da família, das instituições, respeitam o valor, a autoridade dos pais, enfim. Mas são conservadores, como eu digo, silenciosos. Não estão envolvidos numa pauta política, num debate, não estão com essa camisa e às vezes são conservadores até que votam na esquerda. O presidente Bolsonaro sabe que se ele travar uma guerra nesse momento com os políticos que aí estão consolidados, ele vai impedir que alguns avanços do governo cheguem a quem mais precisa. A pessoa que precisa de um remédio, que precisa de um leito de hospital, que precisa de água no Nordeste, o banco de alimentos que o presidente Bolsonaro está instituindo hoje. Bom, uma série de medidas que vão livrar o povo brasileiro do assistencialismo da esquerda. Hoje, as pessoas estão se tornando cada vez mais independentes, economicamente falando, e esse discurso é emancipador. As pessoas estão se livrando das amarras da esquerda. Lembra que até 2018 se dizia que Bolsonaro odiava pobre, era racista, era homofóbico, era xenófobo, não gostava de mulher? Então, esse discurso está perdendo força, porque as ações do governo estão atingindo esse público, não com coitadismo, não com uma pauta de classe, mas com uma pauta de trazer essas pessoas a uma integração nacional. Elas estão recebendo, sim, a assistência do governo, não para ficar esmolando, mas para crescer na vida e não mais dependerem de político A ou de político B. Sabe por que o presidente Bolsonaro consegue fazer isso? Porque ele está levando as pautas conservadoras dentro do limite institucional. Quando ele esbarra numa grande dificuldade, ele sabe que ele não é um revolucionário e que ele não precisa transformar essa pauta de uma hora para outra. Ele sabe que ele tem tempo e existe um processo político. Sabe por que Rodrigo Maia,
Alcolumbre e tantos outros têm tanta influência hoje no país? Porque eles passaram tempos e tempos na política onde eles puderam consolidar o seu poder, elegendo prefeitos e vereadores. Daí essa guerra tão grande para enganar a mim e a você, para que nós possamos eleger nessas eleições representantes da política atual, da política do Centrão, e não possamos fortalecer um projeto conservador. O presidente Bolsonaro, ele se vê hoje diante dessa limitação. Eu estou ao lado do povo e tenho o governo federal nas mãos, mas eles têm prefeituras, câmaras municipais, tem a Câmara dos Deputados, tem as Assembleias Legislativas. E como que nós podemos mudar esse quadro? Botando nos ombros do Bolsonaro a responsabilidade de forçar a barra com o Centrão? Ou nós podemos, nesse momento, eleger prefeitos e vereadores comprometidos com a pauta conservadora? Sabe por quê? Porque isso vai enfraquecer a base do Rodrigo Maia, isso vai enfraquecer a base do Alcolumbre, isso vai enfraquecer a base da esquerda e do Centrão. É por isso que o Centrão hoje está se disfarçando de bolsonarista. É por isso que lá atrás teve o Bolsodória. O Bolsocriva hoje, eles estão tentando eleger os seus vereadores para impedir que os conservadores avancem na base. E é por isso que é importante que na hora de escolher um prefeito e um vereador, você olhe o histórico dele. O que ele disse quando o Bolsonaro era massacrado pela mídia? O que esse candidato dito conservador para vereador e prefeito, o que ele fez quando vieram os decretos para fechar o comércio, para prender você em casa, enquanto o Bolsonaro dizia que aquilo era uma crueldade, que aquilo era inútil, que era importante sim proteger a vida sem abrir mão da economia, sem abrir mão dos empregos, e Bolsonaro era chamado de assassino, de genocida. O que esse candidato falou? Será que ele ficou prudentemente e sofisticadamente em silêncio, cuidando da sua biografia? Ou será que ele foi para a rua, foi defender o seu direito, foi defender a sua liberdade? Bom, meus amigos, é essa pesquisa que cada conservador precisa fazer. Por quê? Por um lado, existem muitos do Centrão que são da mesma agenda do Rodrigo Maia, tentando se passar agora por direita conservadora, para enganar a você. E mais importante do que ocupar esse cargo para eles é impedir que um conservador sente na cadeira, é impedir que alguém realmente alinhado às pautas conservadoras se torne vereador. Nós precisamos nessa eleição ocupar esse espaço, retirar as bases do Rodrigo Maia e do Centrão e da esquerda e avançar as bases conservadoras. Tenha certeza que elegendo conservadores no seu município para a vereança e para a prefeitura, nós vamos dar mais força para o avanço das agendas conservadoras lá no governo federal. Porque falta de base política, falta de base nas prefeituras, nas câmaras, assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados, isso é o maior entrave enfrentado pelo presidente Bolsonaro, e é esse quadro que você e eu podemos virar nesse momento. Eu vou aprofundar esse trabalho, esse debate, numa série de uma semana no meu canal Valdinei Martins. O link está aqui na descrição. Você é o meu convidado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.